estudantes, alunos e alunas, como que vocês estão? Aqui é a professora Valéria Santos e hoje vamos ver alguma coisa sobre os tempos verbais e tentar responder uma questão do SSA. Sem mais delongas, vamos lá? Os tempos verbais no modo indicativo. I'm good actually. Estou bem. Veja que no momento em que ele diz estou bem, o verbo estar está sendo expresso no presente, porque é o momento mesmo da fala. Então, é o presente do indicativo. Tocarei amanhã no baile dos animais. Neste momento estou apenas ensaiando, mas eu vou tocar amanhã. Então, veja que o verbo tocar está sendo colocado, está sendo expresso no futuro do presente. É uma ação no futuro em relação ao presente, que é o momento em que a pantera cor-de-rosa está falando. É chamado futuro do presente porque é uma ação no futuro em relação ao presente, tá? O enunciado é o ponto de referência, mas é o futuro em relação a esse momento da fala, tá? Ele só vai tocar amanhã. Ele está falando isso hoje, mas o verbo tocar está sendo colocado no futuro porque a ação de tocar será feita, concretizada amanhã, tá? Por isso que é chamado de futuro do presente. Eita, o príncipe está feliz. O que foi que aconteceu? Conquistei a princesa. Veja que o verbo conquistar está aparecendo, né? Está sendo expresso no passado. A ação de conquistar é uma ação no passado. Tá? Então, ação acabada. Conquistei a princesa. Pretérito perfeito. Pretérito quer dizer passado. Pretérito, uma ação acabada mesmo. Uma ação que foi acabada, concluída no passado. Conquistei a princesa. Temos também uma ação no passado que não se completou, que não é uma ação pontual no passado, acabada no passado. Antigamente, eu usava menos o ventilador. Veja que não é uma ação no passado, um tempo assim muito pontual no passado. Antigamente quando? Não está sendo expresso, não é uma ação acabada. Antigamente eu usei menos o ventilador, não, eu usava. Não é? É um passado, mas um passado imperfeito. Por isso é chamado de pretérito imperfeito. Que lindinho! Quando ele olhou para mim, eu já abanara meu rabo umas 30 vezes. Veja que o verbo abanar está expressando um passado anterior a outra ação no passado. Tem a ação de olhar, quando ele olhou para mim, alguém olhou para o cachorrinho. Quando ele olhou para mim, eu já abanara, já tinha abanado o meu rabo umas 30 vezes. Então, a ação de abanar acontece antes, é anterior a outra ação no passado, que é a ação de olhar. Então, o verbo aparece no pretérito mais que perfeito. É mais que perfeito porque está expressando uma ação anterior a outra no passado. É mais passado do que uma outra ação também no passado. Einstein pensou: seria bom se, aqui não é sem não, se meu dog me deixasse ler em paz, ele é que é o dono desse cachorrinho lindo. Vejam, Einstein pensou, seria bom. Quando ele diz seria bom, ele está expressando um desejo, uma ação, um estado. Seria bom, não é? Que é futura, uma outra ação que ele expressou no passado, que é de pensar, a ação de pensar. Veja que quando ele pensou, ele pensou no passado. Einstein pensou, seria bom. Então, é um futuro que acontece em relação a um passado, que foi o pensamento dele. É um futuro do passado, chamado de futuro do pretérito. A gente vai ver isso com calma em outras aulas, tá, minha gente? O presente do indicativo, minha gente, ele também, eu vou só dando umas dicas mais pontuais. Geralmente, ele expressa uma ação no presente, não é no momento da fala. Choro nesse instante. Veja que o verbo chorar está no presente do indicativo, está indicando realmente, de fato, algo que está acontecendo naquele instante da fala. Choro nesse instante. Mas o presente do indicativo também indica uma ação, um hábito que se repete, não no momento da fala, mas que é um costume, um hábito.
Eu não choro todos os dias. Ela não está dizendo que está chorando nesse momento. Ela está dizendo que não chora todos os dias. Por isso que ela está usando o verbo no presente do indicativo, que ela está expressando um hábito. Eu não sou chorosa, eu não choro todos os dias. Então o verbo está aparecendo no presente do indicativo, expressando um hábito, um costume. O presente do indicativo, ele expressa, ele exprime uma verdade universal. A imaginação enriquece a vida. Veja que o verbo enriquecer aparece no presente do indicativo, que está expressando um pensamento, uma verdade universal. Ninguém pode negar que a imaginação enriquece a vida. Olha que coisa linda que esse personagem de Charlie Chaplin fez, né? Usou ali, ó, fez dos pãezinhos, né, um dançarino. Que imaginação. Também o presente do indicativo, ele é usado na presentificação de um fato que aconteceu no passado. Crimes crescem. Os crimes cresceram, mas Rio investiga cada vez menos. Vocês podem observar que as manchetes de jornal realmente aparecem com os verbos no presente, para presentificar o fato, para tornar o fato, né, criar um efeito de presente, tá? O pretérito perfeito, como o próprio nome está dizendo, né, pretérito é passado. E perfeito vem do latim perfecto, feito até o fim. Ou seja, exprime um fato no passado completamente realizado. Uma ação acabada no passado. Sonhei com ela. Sonhei, pronto, sonhei. A ação está no passado, sonhei. E acordei triste, acordou. Ele acordou, ele não está mais dormindo, ele acordou. Acordei triste, tá? Então veja que tanto o verbo sonhar quanto o verbo acordar estão exprimindo, né, fatos no passado, tá? Ele sonhou, não está mais sonhando. Ele acordou, não está mais dormindo, né? Acordei. Então vejam que são fatos, ações no passado, tá? Agora vamos à questão do SSA1 2016, tá? Acompanhem comigo. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Considerando algumas formas verbais, tá falando de verbo. Eu não coloquei o texto, tá? Porque é uma questão muito pontual. Então, a gente não vai precisar fazer a leitura do texto, tá? Do texto 1, tá? Não precisa. Assinale a alternativa correta. O tempo e o modo da forma verbal empregada no trecho, a língua portuguesa é a segunda língua mais importante no mundo dos negócios, expressam, né, o tempo e o modo expressam a incerteza do autor em relação à afirmação que ele faz. Não, incerteza não, certeza. Expressa um fato certo, tá? Então, por isso que aparece no presente do indicativo, tá? É um fato que acontece naquele período, naquele momento, que a língua portuguesa é a segunda língua mais importante no mundo dos negócios, tá? Atualmente, né? Pensem aqui, ó, que tem esse adjunto, essa expressão aqui de tempo, que casa certinho, tá vendo, ó? Se você colocar aqui atualmente, a língua portuguesa tem que ser no presente, né? É a segunda língua mais importante no mundo dos negócios. Expressa certeza, não é incerteza não. Aqui está expressando uma certeza, tá? Está indicando uma certeza. Então, aqui está incorreto, né? Letra B. Na variante brasileira do português, o fato de os verbos ter e haver serem às vezes empregados como equivalentes, terem o mesmo sentido, pode ser exemplificado no trecho. Qual trecho? Para quem tem o inglês como língua materna. Gente, se a letra B está trazendo a afirmação de que ter e haver são empregados como equivalentes em alguns casos, para você saber se essa resposta é correta, basta você substituir o verbo ter aqui pelo verbo haver. Para quem há o inglês como língua materna, isso é possível? Não, não é possível, porque o verbo ter e haver tem o mesmo sentido no sentido de existir.
O verbo ter e haver, melhor dizendo, são equivalentes quando eles expressam o sentido de existir, tá? Para quem tem o inglês como língua materna, o verbo ter no sentido de ter mesmo, de posse, não é no sentido de existir. Então não pode haver essa substituição. Então a resposta é incorreta, falsa, tá? Falsa, letra B também. Letra C. No trecho Ofer Shoshan recorda que o próprio Bill Gates assumiu recentemente um de seus maiores arrependimentos. Essa variação, gente, que está acontecendo no verbo recordar, aqui ele se apresenta no presente, né? Ofer Shoshan recorda. Só que aqui, que o próprio Bill Gates assumiu, o verbo aparece no passado, assumir no pretérito perfeito. Isso resulta em incorreção no texto? Vocês acham que resulta em incorreção? Não, senhor. Quando ele diz aqui que Ofer Shoshan recorda, ele recorda no momento em que ele expressou essa fala. Ofer Shoshan recorda. O que ele recorda? Que Bill Gates no passado assumiu. Então ele recorda no momento da fala, por isso que o verbo aparece no presente, que o próprio Bill Gates no passado assumiu. Ele assumiu recentemente, mas foi no passado. O verbo aqui aparece no passado, tá? É uma ação no passado. Então não tem nenhuma incorreção. Mais uma vez, falso. Com a forma verbal selecionada no trecho, Mark Zuckerberg mostrou um impressionante domínio da língua chinesa. O autor pretendeu indicar uma ação iniciada no passado e ainda não concluída. Verdadeiro ou falso, minha gente? É claro que é falso. Mostrou é pretérito perfeito. A ação foi totalmente acabada no passado. Uma ação iniciada no passado e que ainda não foi concluída é o pretérito imperfeito. O verbo teria que estar escrito assim: Mark mostrava. Não mostrou. Mostrou é pretérito perfeito. Mostrava seria uma ação iniciada no passado e ainda não concluída. Antigamente, Mark mostrava um impressionante domínio, mas aqui não. Mostrou, foi uma ação concluída, acabada. Então, para fechar, e já é o gabarito, né? Porque se todas as outras estão falsas, o gabarito é a letra E. No trecho, ao aprender chinês, Zuckerberg demonstrou que, blá, 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 diz Ofer Shoshan. A forma verbal destacada, embora esteja no presente, indica uma ação do passado. Ao aprender chinês, Zuckerberg demonstrou que diz Ofer Shoshan. Sim, na verdade é disse, né? O fato dele dizer acontece no passado, tá? Ele disse. Mas aqui, minha gente, nesse caso, né, ao aprender chinês, ele demonstrou que diz. Muitas vezes eles usam, né? Os verbos aparecem no presente para presentificar aquela ação, mas na verdade a fala dele aconteceu no passado, não é? Mas ele está ali presentificando uma fala para tornar mais presente, para o efeito da fala ser mais claro, ser mais evidente, ser mais enfático, tá? Então vocês vão olhar na leitura do texto 1, tá? Que o verbo aqui, embora tenha sido usado no presente, realmente o Ofer Shoshan, ele disse isso aqui no passado, mas eles quiseram usar o verbo dizer no presente para presentificar, para dar uma ênfase maior na fala de Ofer Shoshan, tá? Então, a resposta correta é a letra E de emoção. Bom, minha gente, por hoje eu fico por aqui. Espero ter jogado algumas luzes nas dúvidas de vocês. Até mais. Fui.